convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, e o verso 11 até o verso de número 17, que fala sobre a história, a ressurreição do filho da viúva de Naim. A epígrafe diz: o filho da viúva de Naim. Lucas, capítulo 7, verso de número 11 a 17. Você que tem uma Bíblia em sua casa, faça uso nesse momento da palavra de Deus e abra comigo em Lucas 7, verso 11 e 17, que está escrito da seguinte forma: e aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Repita comigo em nome de Jesus: Senhor, que a tua palavra seja profecia em minha vida, me edifica, me exorta e me consola, em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu quero trazer uma reflexão, uma palavra subordinada ao tema: o milagre que está em sua porta. Quando nós olhamos para este texto, a narrativa desse texto, que é encontrado apenas no Evangelho de Lucas, vai enfatizar um grande milagre que Jesus realizou na vida de uma mulher viúva, na vida do filho de uma mulher viúva. E esse milagre acontece logo após Jesus chegar em uma cidade chamada Naim. A cidade de Naim ficava ao sudoeste de Cafarnaum. Segundo o contexto histórico, esta cidade havia sido construída sobre os escombros de um antigo vilarejo. E quando nós lemos o capítulo de número 7, o verso de número 11, podemos entender que Jesus ele se dirige à cidade de Naim um dia depois que Jesus havia curado o servo de um centurião em Cafarnaum. Agora Jesus se retira de Cafarnaum e vai para a cidade de Naim. E o que me chama a atenção é que o texto diz, no capítulo 7, o verso 11, que com Jesus estavam os seus discípulos e uma grande multidão que seguia a Jesus. A multidão que segue a Jesus é uma multidão alegre. A multidão que segue a Jesus é uma multidão que está na perspectiva de contemplar os seus milagres. A multidão que segue a Jesus é uma multidão sedenta por ouvir as suas palavras. Esta multidão está alegre e com perspectiva de milagres. Mas o texto diz, a narrativa do texto diz, que quando Jesus está se aproximando da porta desta cidade, chamada Naim, saindo da cidade, pela porta da cidade, estava saindo outra multidão. E essa multidão, diferente da multidão que seguia Jesus, era uma multidão triste, era uma multidão sem perspectiva de dias melhores, de alegria, pois saindo da porta da cidade de Naim, estava uma multidão que estava ali realizando um movimento, um cortejo fúnebre, porque a narrativa do texto diz que o filho de uma mulher viúva havia morrido. Então nós temos aqui nesse texto um contraste. De um lado, a multidão que está com Jesus, uma multidão alegre, uma multidão que está ansiosa para ouvir as palavras de Jesus, e do outro lado nós temos uma multidão que está saindo triste, uma multidão que está saindo sem esperança, pois agora eles estão saindo da cidade de Naim para enterrar o filho de uma viúva. Naquela época, no Antigo Oriente, as pessoas eram sepultadas fora das cidades,
muitas das vezes em cavernas, como no caso de Jesus, que colocaram uma pedra em uma boca de uma caverna, como no caso de Lázaro. As pessoas naquela época, no Antigo Oriente, eram enterradas fora da cidade. E as cidades medievais, como Jericó, Jerusalém e outras cidades, eram cercadas por muralhas, e havia uma porta de acesso, uma porta de entrada e saída. A narrativa do texto diz que saindo por essa porta, saindo da cidade, então estava uma multidão que estava sem perspectiva, uma multidão que estava realizando um cortejo fúnebre. E o que me chama a atenção é, se nós conjecturarmos e se nós aplicarmos hoje ao contexto de hoje, as pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que não tiveram encontro ainda com o Filho de Deus, elas estão sem perspectiva de dias melhores. A multidão que está com Jesus é uma multidão que confia, é uma multidão que acredita, é uma multidão que está alegre. Mas a multidão que está saindo da cidade é uma multidão triste. Assim são as pessoas hoje em nossos dias. Muitas pessoas que não estão seguindo a Jesus, muitas pessoas que ainda não estão seguindo os passos de Jesus, ainda não viraram discípulos de Jesus, estão do lado daquela multidão triste, estão do lado daquela multidão que não tem alegria, estão do lado daquela multidão que não tem perspectiva de dias melhores. Quando nós olhamos para o contexto de hoje, quantas pessoas estão desesperadas, quantas pessoas hoje estão oprimidas diante do que nós estamos vendo acontecer no nosso país e outros países. E muitas pessoas estão entre aquela multidão que não tem esperança de dias melhores. Muitas pessoas estão entre aquela multidão que está triste. Mas nessa noite eu quero te apresentar Jesus Cristo. E quero dizer para você que se você passar para o lado da multidão que segue a Jesus, se você fizer parte dessa multidão que segue os passos de Jesus, Ele é poderoso para mudar a tua história. Ele é poderoso para verter essa tristeza em alegria. Ele é poderoso para transformar a tua vida. Saia dessa multidão que está caminhando sem perspectiva de dias melhores e venha fazer parte dessa multidão que está seguindo a Jesus, porque quem segue a Jesus sempre tem alegria, sempre tem paz no coração e sempre tem fé para acreditar em dias melhores. O que me chama a atenção é que Jesus, Ele está entrando na cidade de Naim. E o que me chama a atenção na narrativa desse texto é o que está descrito no verso de número 13. O verso de número 13 está escrito da seguinte forma: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. A parte A, no verso de número 13, nos revela que Jesus estava ciente daquela situação. A parte A do verso 13 nos informa que Jesus estava olhando para a situação daquela mãe desesperada. O que me chama a atenção é que Jesus, Ele consola a pessoa certa, porque uma multidão está saindo da cidade. Pela lógica humana, quem saberia quem era filho de quem tinha morrido, quem era a pessoa que estava ali, quem era o ente querido. Mas o texto diz: e vendo-a Jesus, compadeceu-se, moveu-se de íntima compaixão e consolou a pessoa certa. Ele consolou aquela viúva e disse: não chores. Havia tantas pessoas entre aquela multidão, mas os olhos de Jesus estavam sobre a pessoa certa. E vendo-a o Senhor, eu quero dizer para você que Jesus, Ele contempla a tua vida. Eu quero dizer para você que nada passa desapercebido diante dos olhos de Jesus. A Bíblia diz no Salmo de número 14, o verso de número 2: porque o Senhor está no céu, assentado sobre o trono, e do seu trono Ele contempla os filhos dos homens. Salmo 14, verso 2. Nada passa desapercebido diante de Jesus. O que eu quero dizer para você, ainda que você diga: ninguém se importa comigo, ainda que você diga: ninguém está vendo a minha dor,
ninguém está vendo o que eu estou passando, ninguém está vendo o meu sofrimento, mas Jesus, Ele contempla a tua vida. Não importa se você se encontra entre uma multidão, Jesus, Ele está olhando para você. Jesus, Ele está ciente do que está acontecendo com você. O texto diz: e vendo-a o Senhor, Ele conhece o teu problema, Ele conhece a tua dor. Ele está olhando para você essa noite, e da mesma forma que Ele consolou aquela viúva e disse: não chores. Nessa noite Jesus quer te consolar através dessa mensagem. Nessa noite Jesus quer te consolar através dessa palavra e dizer: não chores. Porque quando Jesus entra em cena, as coisas começam a mudar na nossa vida. Então a primeira coisa que me chama a atenção é o que está descrito aqui na parte A do verso 13. O texto diz, no verso de número 13: e vendo-a o Senhor, Jesus, Ele vê o nosso problema. Jesus contempla a nossa dor. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Jesus. Porque quando nós estamos diante de um problema, quando nós estamos diante de uma provação, a primeira coisa que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça é: Deus não se importa com você. A primeira coisa que o diabo tenta lançar na tua mente é que Deus não está vendo o que você está passando, que Deus está indiferente com você. Mas nessa noite eu quero te dizer, em nome de Jesus: Jesus está ciente, Jesus está vendo, Jesus conhece a tua vida, a tua história, a tua dor. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, e o versículo de número 26, Isaías diz que Deus, Ele chama cada estrela pelo seu nome, nenhuma delas falta. Isaías 40 e o verso 26, Ele chama cada estrela que está no espaço pelo seu nome, nenhuma delas falta. Escute uma coisa aqui: os estudiosos, eles dizem que no espaço existe mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias e desertos aqui do nosso planeta Terra. E Isaías 40, verso 26 diz que Deus chama, Ele não apenas criou as estrelas que estão no espaço, mas Ele chama cada uma delas pelo seu nome, nenhuma delas falta. Se Ele conhece o nome de cada estrela que está no espaço, sendo que no espaço existe mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias e desertos da terra, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu problema. Jesus está ciente, Jesus está vendo, Jesus está olhando para você essa noite, e dentro dessa palavra está dizendo para você: não chores. Mas o que me chama a atenção no verso de número 13 é que a Bíblia diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Ele não apenas vê, mas Ele sente a nossa dor, Ele se compadece do nosso sofrimento. Porque uma coisa é ver, outra coisa é se importar. Hoje muitas pessoas até passam por você, hoje muitas pessoas talvez até tenham ciência do que você está passando, até estejam vendo o teu sofrimento, mas uma coisa é ver, outra coisa é se importar. Contempla a nossa dor, mas Ele se compadece da nossa dor. Ele moveu-se de íntima compaixão para nos ensinar que a nossa dor, que o nosso sofrimento não passa desapercebido dele, e que Ele se importa com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Ele sente compaixão. Eu quero dizer para você que eu não encontro nenhum versículo na Bíblia, no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, que diga que Jesus sorriu. Isso não significa que Ele não sorriu, não é isso que eu quero afirmar. Mas o que eu quero dizer para você é que nós iremos encontrar alguns textos do Novo Testamento em que, diante do sofrimento de algumas pessoas, Jesus se compadece. Quando Jesus chega em Betânia, no quarto dia, e Jesus contempla o lugar onde Lázaro havia sido sepultado, a Bíblia diz em João capítulo 11 e o versículo de número 35: e Jesus chorou. Quando Jesus chega diante
grande cidade, recantada cidade de Jerusalém. Jesus começa a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Se ouvisse a minha voz, eu seria para ti como uma galinha que abriga os seus filhos debaixo das suas asas. E Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém, porque Jesus sabia que aquela cidade seria invadida pelo Império Romano. Jesus se importa com o teu sofrimento. Jesus se compadece com a tua dor. Diferente do pensamento dos gregos naquela época, na cultura helênica, que os gregos acreditavam que os deuses eram indiferentes, que os deuses eram vingativos, que os deuses não se importavam com os homens. Diferente dessa cultura pagã daquela época, nós estamos diante de um Deus que sente a nossa dor, que chora diante do nosso sofrimento, que se compadece diante do nosso sofrimento, que se importa com a nossa vida. Jesus se importa com você. Você pode ter certeza que essa dor que você está passando, que esse problema que você está passando, não está desapercebido. Ele está contemplando e Ele se compadece de você. Mas Jesus não apenas vê a nossa dor, Jesus não apenas se compadece da nossa dor, mas Jesus, Ele age para solucionar o nosso problema. A Bíblia diz no capítulo de número 7 e o versículo de número 13, versículo de número 14: e chegando-se tocou o esquife. Escute isso. Jesus viu a aflição daquela viúva que estava prestes a sepultar o seu único filho. Jesus se compadeceu daquela viúva e no verso 14 agora ele se aproxima do esquife, do caixão. Versículo de número 14 diz da seguinte forma: chegando-se tocou o esquife. Vamos fazer bem aqui uma pergunta: por que Jesus tocou o esquife? Por que Jesus tocou o caixão? Ele tocou porque Jesus naquele momento estava intervindo na história daquela mãe. Naquele momento Jesus toca no caixão para que aquelas pessoas que estavam carregando aquele caixão parassem. Quando Lucas relata no verso de número 14 que Jesus tocou no esquife, Lucas está querendo dizer que Jesus parou aquele cortejo fúnebre. Quando Lucas diz no verso 14 que Jesus tocou naquele esquife, Lucas está querendo dizer que Jesus parou aquela multidão que estava saindo da cidade só para realizar um milagre na vida daquela pobre viúva. Jesus foi o primeiro homem na Bíblia, na história, a parar um cortejo, a parar um funeral. Foi o primeiro homem a parar uma multidão para atender a necessidade de uma pobre viúva. O que eu quero nessa noite declarar sobre a tua vida em nome de Jesus é que da mesma forma que Jesus interveio na história daquela viúva, da mesma forma que Jesus parou aquela multidão, da mesma forma que Jesus parou aquele cortejo fúnebre, Jesus vai parar o teu sofrimento. Jesus vai intervir na tua história. Jesus vai entrar com providência na tua vida. O teu sofrimento, a tua dor, as tuas lágrimas tem momento certo para acabar. Aleluia. E nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida debaixo da autoridade dessa palavra, que Jesus vai colocar um ponto final nessa provação, que Jesus vai colocar um ponto final nessa dor, e o nome de Jesus será glorificado. Jesus parou uma multidão, Jesus parou um cortejo fúnebre, uma multidão, só para intervir na vida daquela viúva. Nessa noite Jesus vai parar, Jesus vai intervir, Jesus vai entrar com a provisão que você necessita na tua vida, e vai colocar um basta, e vai colocar um ponto final nessa provação que você está passando. Se você crê nessa palavra, da mesma forma que Jesus, Ele interveio na vida daquela pobre viúva, Ele é poderoso para intervir hoje na nossa vida. Ele é poderoso para colocar um ponto final hoje nesse sofrimento, se você crê. Quando
se aproxima do esquife e toca no esquife. Jesus libera uma palavra. Versículo de número 14: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: não chores. Verso de número 14: chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus não tocou no jovem. O texto não está dizendo que Jesus tocou no jovem, como eu já vi alguns pregadores forçar o texto. O texto é bem claro. No verso 14, Jesus tocou no esquife para parar aquela multidão, para parar aquele cortejo fúnebre, para impedir que aquela criança fosse sepultada. Mas agora no versículo de número 15, ele libera uma palavra, não à multidão, não à mãe, não ao esquife, mas à criança que estava sobre o caixão, e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E com apenas uma palavra que saiu da boca de Jesus, a narrativa do texto diz que o jovem se levantou e sentou-se sobre o esquife. Você lembra do milagre que Jesus realizou no servo daquele centurião, aonde o centurião se aproxima de Jesus e o centurião fala para Jesus: Senhor, dá apenas uma palavra e o meu servo será curado, porque eu sou homem que sou subordinado e também tenho um homem debaixo das minhas ordens, e eu digo vai e ele vai, esse vem e ele vem. Diz apenas uma palavra e meu servo será curado. E naquele momento Jesus se admira da fé do centurião e diz: vai, porque ele já está curado. Apenas uma palavra. Jesus também libera aqui apenas uma palavra. A palavra que Jesus disse foi: jovem, eu te digo, levanta-te. Apenas isso foi suficiente para aquele jovem ressuscitar. E nessa noite eu quero dizer para você: basta apenas uma palavra de Deus para mudar a tua história. Apenas uma palavra que sai, uma palavra que emana de Deus ao teu coração, a tua vida, é suficiente para mudar a tua história. Talvez a tua situação hoje não seja comparada à situação daquela mãe. Talvez você não está enterrando um filho, mas talvez sejam os teus sonhos que já estão prestes a ser sepultados. Talvez alguém se aproximou de você e disse para você que você nunca vai contemplar a realização dos teus sonhos. Talvez a tua história, o teu ministério, os teus sonhos estejam prestes a ser sepultados. Mas eu quero dizer para você que assim como Jesus parou aquela multidão, assim como Jesus parou aquele cortejo fúnebre para impedir que aquela criança fosse enterrada, sepultada, Jesus vai intervir na tua história e não vai permitir que ninguém enterre os teus sonhos, e não vai permitir que ninguém enterre a tua história. Você lembra de Ezequiel 37? Quando nós nos deparamos com o cenário de Ezequiel 37, aonde Ezequiel é levado, a mão de Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Os ossos estavam sequíssimos, mas Ezequiel 37 diz que eles estavam sobre a superfície do vale. Os ossos estavam secos, sequíssimos, mas não estavam enterrados, eles estavam sobre a superfície do vale. E Deus ali usa a boca de Ezequiel para profetizar para aqueles ossos, e se levanta ali um grande exército. Da mesma forma que Jesus transformou aqueles ossos em um grande exército, da mesma forma que aqueles ossos não foram sepultados, estavam sobre o vale. Da mesma forma que aquela criança não chegou a ser sepultada, estava saindo da cidade para ser enterrada fora da cidade. Jesus não permitiu que aqueles ossos, que aquela criança fosse sepultada. Deus não permitiu que aqueles ossos estivessem debaixo da terra, eles estavam sobre a superfície do vale. É uma forma de Deus nos dizer essa noite: ninguém vai enterrar os nossos sonhos. Ninguém vai enterrar a nossa história. Aos olhos de muitas pessoas pode parecer que não tem vida, pode parecer que não vai vingar, mas se estiver nas mãos de Jesus, Jesus vai trazer vigor, Jesus vai trazer vida, Jesus vai trazer a realização, e o nome do Senhor será glorificado.
apenas uma palavra de Jesus. O que Jesus disse foi: jovem, eu te digo, levanta-te. E o texto diz que o jovem se assentou. Uma palavra de Jesus é suficiente para mudar a nossa história. E nessa noite, o que está sendo ministrado aqui, se você crê na palavra de Deus, porque está sendo ministrado é a palavra de Deus. Essa palavra é poderosa para ressuscitar os teus sonhos. Você que já não consegue acreditar, você que já não consegue crer, essa noite Jesus está trazendo a memória. Jesus está querendo lembrar você das promessas que Ele te fez. Jesus está querendo dizer para você que as promessas que Ele te fez ainda estão de pé, e que ninguém vai enterrar esse sonho que Ele mesmo colocou no teu coração, porque Deus é fiel. O que me chama a atenção na narrativa desse texto, quando nós olhamos, a Bíblia diz no verso 15 que o defunto assentou-se e começou a falar. Aquele jovem, aquela criança que estava morta, diante da palavra de Jesus, ele assenta-se sobre o esquife e ele começa a falar. E a Bíblia diz no verso de número 15 que Jesus o entregou à sua mãe. Na tradução da Revista Atualizada de Almeida diz: e restituiu a sua mãe. A tradução da Revista Corrigida de Almeida diz: entregou a sua mãe. A tradução da Revista Atualizada: restituiu a sua mãe. Jesus vê, Jesus se compadece, Jesus age e Jesus restitui. Jesus fez questão de entregar aquela criança com vida nos braços da sua mãe. Eu não sei o que foi que você perdeu. Eu não sei que ao longo dos anos o sofrimento, as dificuldades tentaram roubar de você. Mas nessa noite é noite de restituição. Tudo o que Jesus faz é perfeito. Ele não entrega nos braços de sua mãe aquela criança morta, mas Ele entrega nos braços de sua mãe a criança com vida e falando. Tudo o que Jesus faz é perfeito. E da mesma forma que Jesus restituiu aquela criança nos braços daquela pobre viúva, essa noite é noite de restituição. Eu estou pregando sobre um Jesus que é capaz de restituir a alegria. Eu estou pregando sobre um Jesus que é capaz de restituir a tua saúde que você possa ter perdido. Eu estou pregando sobre um Jesus que é capaz de restituir o teu casamento. Jesus é perito em restituir aquilo que o adversário tenta roubar. A Bíblia diz em João capítulo de número 2 que Jesus está em um casamento. De repente, naquele casamento em Caná da Galileia, o vinho acaba. Naquela época a responsabilidade era muito grande. O anfitrião não poderia permitir que faltasse o vinho, porque o vinho na cultura judaica simbolizava a alegria. O casamento poderia até ser suspendido, porque naquela época o casamento durava 7 dias. E no decorrer da festividade o vinho acaba, mas Jesus transforma a água em vinho. Em outras palavras, Jesus restitui a alegria naquele casamento. Eu estou pregando sobre um Jesus que de repente um cego está clamando na entrada de uma cidade, e de repente quando aquele cego se aproxima de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Aquele cego diz para Jesus, lá em Lucas capítulo 18, versículo 41 e 42, ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E naquele momento Jesus diz: seja feito conforme a tua vontade. E o cego, filho de Timeu, voltou a enxergar. Jesus restituiu a visão daquele cego. E o que foi que você perdeu? O que é que você tinha que você não tem mais hoje? Você tinha fé e hoje já não consegue mais acreditar, como no começo da tua caminhada? O que foi que você perdeu nessa trajetória? Nessa noite Jesus quer ressuscitar os teus sonhos. Ele não apenas vai ressuscitar os teus sonhos, mas Ele vai restituir aquilo que ao longo dos anos roubaram de você, aquilo que o sofrimento roubou de você, aquilo que
que as adversidades tentaram arrancar de você, Jesus vai restituir. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida. Eu não sei o que você perdeu ao longo da caminhada, mas hoje é noite de restituição. Da mesma forma que Jesus entregou aquela criança nos braços da sua mãe com vida, Jesus vai restituir na tua vida tudo aquilo que você perdeu. Você crê nessa palavra? Você crê que Jesus é capaz de se compadecer de você? Você crê que Jesus se importa com você? Nós estamos hoje vivendo um momento muito delicado, em que nós ligamos a televisão, o noticiário é só morte, crise. As pessoas estão como que estão naquela multidão, desesperados. Mas nessa noite eu quero pregar, estou ministrando para você sobre um Jesus que se importa contigo, sobre um Jesus que quer ressuscitar os teus sonhos, sobre um Jesus que é poderoso para restituir aquilo que você perdeu, sobre um Jesus que Paulo diz que Ele é capaz de fazer além do que nós pedimos, além do que nós sonhamos. É esse Jesus que eu estou ministrando nessa noite. E o salmista diz no Salmo de número 12, o verso de número 5: por causa do clamor do pobre, a opressão do pobre e o gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Aleluia. Contemple essa noite a intervenção de Jesus na tua história. Contemple essa noite a intervenção de Jesus na tua vida. Contemple nessa noite a restituição, em nome de Jesus, de tudo aquilo que você perdeu. Naquele momento, quando Jesus restitui aquela mãe desesperada, a criança nos seus braços, o texto diz no verso 16: e todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Da mesma forma que Deus visitou aquela cidade, da mesma forma que aquela multidão começa a comemorar, se apodera de temor e começa a dizer: um grande profeta está entre nós, se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida que Deus está visitando você aí agora, onde você está. Que Jesus está visitando você nesse momento, aonde você estiver. Não importa a tua situação, não importa o problema que você esteja enfrentando, Jesus está visitando você. Ele se importa com você. A Bíblia diz que correu dele aquela fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Significa que aquele milagre desencadeou um processo de fé na vida de muitas pessoas, e por causa daquele milagre, o nome de Jesus começa a circular em toda a Judéia, em todas as cidades que ficavam ali próximas à cidade de Naim. Por que Jesus vai fazer um milagre na tua vida? Para que o nome dele seja glorificado em você. Nesse momento eu já quero ministrar uma oração sobre a tua vida. Eu não sei qual é a tua dor, não sei qual é o teu sofrimento. Eu tenho certeza que não no teu filho como aquela viúva. Mas eu estou ministrando nessa noite, debaixo da direção de Deus, para pessoas que estão desacreditadas, para pessoas que já não conseguem mais acreditar na realização dos sonhos, dos projetos. É para você que eu estou ministrando, e quero dizer que Jesus vai ressuscitar os teus sonhos, e que Jesus vai realizar o milagre que você necessita essa noite. Da mesma forma que ele parou aquele cortejo, da mesma forma que ele interveio, parando aquela multidão, para atender apenas aquela mãe desesperada. Jesus vai colocar um ponto final no teu sofrimento hoje, se você crer. Nesse momento nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor em nome de Jesus. Aleluia. Amado Deus e eterno Pai, meu Deus, nesse momento eu te apresento, Pai, cada pessoa, Senhor, que está, meu Deus, conectada a essa live. Só Tu conhece, Pai, a dor de cada um, só Tu conhece o que cada um tem passado. Assim como o Senhor ministrou meu coração, a mensagem foi entregue. Meu Deus, e nessa noite, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor visitou, Deus, aquela cidade, assim como o Senhor, meu Deus, realizou um grande milagre na vida daquela pobre viúva, Senhor,
problemas, ó Pai. Quantas pessoas, meu Deus, estão entre aquela multidão que não consegue sonhar, estão entre aquela multidão, meu Deus, que não tem perspectiva, Senhor, de dias melhores, não consegue acreditar. Mas nessa noite, Pai, assim como com apenas uma palavra, o Senhor, meu Deus, trouxe a vida, meu Deus, o filho daquela viúva. Meu Deus, debaixo dessa palavra, Senhor, profética, Pai, que o Senhor possa confirmar, meu Deus, em nome de Jesus, colocando hoje o basta, colocando hoje o ponto final na vida dessa mulher, na vida desse homem que está passando, meu Deus, por um momento de adversidade. Em nome de Jesus, entra nessa casa, meu Deus, em nome de Jesus, visita, meu Deus, essa família com a tua provisão. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura, meu Deus, a vida desse homem. Meu Deus, um milagre, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, na vida dessa mulher, que o Senhor possa confirmar essa palavra essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Assim, meu Deus, como o Senhor parou, Pai, aquela multidão, nessa noite, meu Deus, para, meu Deus, toda prova, Senhor, coloca um basta, coloca um ponto final no sofrimento, Pai, desta pessoa, meu Deus, que está ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, restitui, Senhor, tudo aquilo que o sofrimento tentou tirar da vida dessa mulher, na vida desse homem, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, entrar com providência hoje, Senhor, para que essa vida possa contemplar, meu Deus, o teu poder e o teu nome seja glorificado, meu Deus, na vida desse homem, na vida dessa mulher, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A vida daquela viúva mudou no momento que Jesus chegou na porta daquela cidade. A vida daquela mãe desesperada mudou no momento que Jesus chegou na porta da cidade de Naim. O tema da minha mensagem, guarde: o milagre está em sua porta. Se você quiser de fato uma mudança na sua vida, nesse momento agora eu me dirijo àqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Se você quiser de fato uma mudança na tua vida, se você quiser contemplar uma nova história na tua vida, assim como Jesus realizou aquele grande milagre na porta da cidade, nessa noite Jesus está na porta do teu coração e bate no teu coração. Ele bate na porta do teu coração. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você quiser mudança na sua vida, nesse momento me dirijo a você que é católico, você que é espírita, você que faz parte de outra religião, e você que está ouvindo falar sobre Jesus de forma diferente. Essa noite eu quero dizer para você que Jesus está batendo hoje na porta do teu coração. E se você quiser uma nova vida, deixe Jesus entrar hoje no teu coração, aceite Ele como teu Salvador. Aonde você estiver, você que está vendo esse vídeo, você que ainda vai assistir esse vídeo, você que deseja aceitar Jesus como teu Salvador, você que está angustiado, você que não consegue mais acreditar em mudança, você que já não consegue acreditar que o teu casamento possa ser restaurado, é para você que eu estou ministrando. Nessa noite, aonde você estiver, levante a sua mão e diga: Senhor, eu te aceito. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Quero orar por você nesse momento que deseja aceitar Jesus como teu Salvador. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento onde houver, Senhor, uma vida que reconhece que necessita de Ti, que reconhece, meu Deus, o Senhor como o único e suficiente Salvador. Meu Deus, pessoas que ainda vão, meu Deus, assistir essa live, que ainda vão ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, e que vão, meu Deus, sentir a necessidade, Pai, meu Deus, de aceitar o Teu Filho nesse momento. Visita, Pai, essa pessoa. Desde já eu oro e te peço em nome de Jesus que o Senhor possa perdoar os pecados, que o Senhor possa escrever o nome dessa pessoa no livro da vida, que o Senhor possa mudar a história dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Você crê nessa palavra? Se crê, tome posse. Faça como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde essa palavra no teu coração e apenas creia e verás a glória de Deus. Amém? Vamos ouvir nesse momento o irmão Erivaldo louvando ao Senhor, e logo após nós estaremos orando, encerrando essa live.
vamos falar hoje sobre sonhos. E este louvor fala sobre sonhos. Botou aqui, boa noite, pastor, quero falar com você. Você pode me procurar amanhã, quando você quiser, eu vou estar aqui para conversar com você, amém? Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Joana, que estávamos assistindo, o Carlos Nascimento, a paz do Senhor também para o irmão Carlos Nascimento, e para os demais irmãos que estão presentes nessa live, a Maria Aline, Auxiliar Chicão, todos os irmãos que participaram conosco, a irmã Josiana, Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Domingo nós estamos orando para ver como é que vai ficar a questão desse decreto, se vai liberar. Amanhã é a resposta, e se amanhã tivermos uma resposta positiva concernente a esse decreto, autorizar as igrejas a abrirem, então domingo nós estaremos aqui realizando o culto aqui no templo. A nossa sede aqui em Persígulo fica próximo ao IFP. No final da rua do cemitério você já chega a igreja na curva. Aqui é conhecido como Reserva dos Pinheiros, quadra 2, casa 2, Igreja Assembleia de Deus, Semadep. Amém? Então eu vou estar postando, vou estar comunicando no Facebook, com certeza, se esse decreto for liberado, para a gente poder novamente realizar os cultos. E você pode nos fazer uma visita aqui no templo. Então domingo você vai já nos fazer uma visita e adorar o Senhor conosco. Caso contrário, a gente não sabe como é que vai ficar essa situação,
também estaremos comunicando e iremos novamente gravar a live à noite aqui no templo. De qualquer forma, o nome do Senhor será glorificado. Vamos orar nesse momento, encerrando, agradecendo a Deus. Pai, nesse momento nós te glorificamos pela mensagem, pelos louvores, meu Deus, pela vida de cada um dos teus servos que participou conosco desse culto, e que a palavra que foi ministrada, Senhor, possa, meu Deus, confirmar, meu Deus, na vida de cada um dos teus servos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada um dos teus servos que estiveram presentes, ó Pai, nessa live, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, honrar, meu Deus, a palavra, Senhor, e que o Senhor, meu Deus, possa realizar grandes coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam convosco hoje e para todos sempre. Amém e amém.